Seja bem-vindo a um novo encontro dos descobrimentos online. O nosso entrevistado de hoje é o Headhunter Marcus Rami, conselheiro da Fundação Instituto de Pesquisas Tecnológicas e sócio na empresa de recursos humanos especializada H Projects. Foi sócio fundador e CEO da empresa Altentis, graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas com especialização em Marketing. É pós-graduado em Administração de Recursos Humanos pela Universidade de Niigata, Japão. Entre os cargos que ocupou, destacam-se os de Chairman do Comitê de Recursos Humanos da Câmara Americana de Comércio, Anshan Campinas, e vice-presidente da Comissão de Assuntos Trabalhistas, bem como diretor executivo, presidente da Comissão de Assuntos Trabalhistas e vice-presidente do Departamento de Consultoria da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, tendo recebido uma especial homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo, na sessão solene em comemoração ao 42º Encontro dos Descobrimentos, em 2009. Dr. Marcus Rami, seja bem-vindo. É um prazer conversar consigo. Muito obrigada por nos receber. Prazer e a honra é toda minha, Gabriela. Muito obrigada. Bem, pode-se dizer que a vossa especialidade é ler pessoas. Tendo em conta a realidade atual e a tecnologia constante nas atividades diárias, qual é a vossa leitura a nível comportamental sobre o futuro dessa nova geração de crianças e jovens que estão crescendo neste novo ambiente? Gabriela, eu entendo que hoje as novas gerações, eu posso caracterizá-las como gerações cada vez mais digitais. É uma coisa que se percebe, eu acho que não só no Brasil, em Portugal, em todo o mundo, é que a comunicação dos jovens ela está muito diferente do que outrora. Então, hoje os jovens preferem digitar do que usar um sistema de comunicação de voz. E, geralmente, essas comunicações têm uma linguagem muito própria e, quando não, essa linguagem é uma comunicação monossilábica, correto? Então, a minha preocupação é como isso se reflete, né, não só no mercado de trabalho, mas nas relações pessoais, eu quero dizer, sociais e também, porque nas familiares também. Mas eu acredito que, à medida que o jovem se torna um jovem cada vez mais digital, um ser cada vez mais digital, as empresas, por sua vez, elas são cada vez mais digitais também. Então, outrora que os processos eram extremamente cognitivos, em sistemas extremamente, que se preservam muito os trabalhos não tão automatizados, as empresas também cada vez os processos estão digitalizados. Então, eu acho que, nesse sentido, pode haver uma convergência, entre essa nova realidade digital que os jovens vivem e com as demandas digitais que as empresas têm. Vou te dar um exemplo concreto. A minha empresa é uma empresa hoje que faz trabalho de recrutamento e seleção. E hoje existe uma nova tendência nos Estados Unidos, que começou nos Estados Unidos, chamada ATS, chama-se Applicant Tracking Service. O que essa nova tecnologia faz? Ela faz com que todo o processo de recrutamento e seleção 90% dele seja feita de uma forma digital. Ou seja, é um sistema que acessa os candidatos, através de tags, através de Facebook, de LinkedIn, sobre Instagram. Os candidatos eles são acessados digitalmente, através do seu telefone celular. E ele começa a fazer o application da vaga pelo seu celular, te convidando para participar de um processo seletivo. Só que para se chegar nesses candidatos, existe um sistema digital que elencou uma sorte de tags, e vai fazer com que essa oportunidade de emprego, esse convite de emprego, chegue com uma precisão muito grande nas pessoas que devem ter, poderiam ter interesse pela posição, ou pela posição. Então, não existe mais a figura daquele telefonema que nós chamamos de cold call, onde nós ligávamos, e tentávamos achar o profissional dentro de um certo ambiente, uma universidade, uma empresa, para achar esse profissional. É um sistema digital que vai acessar você através de uma inteligência que vai tentar acertar uma probabilidade de conseguirmos acessar os candidatos certos. Acaba sendo mais eficiente, não é, o processo? Digo, é mais rápido encontrar a pessoa com aquele perfil, com aquele know-how para aquela vaga. Exatamente. Então, o sistema faz com que ele não vai te entregar um short list de finalistas. Ele vai te entregar um long list de candidatos que provavelmente são mais aderentes à posição,
que tenha um perfil mais aderente àquilo que está procurando. Então, essa é a nova tendência de recrutamento e seleção, que começou nos Estados Unidos e tem se propagado aqui no Brasil. É um sistema chamado ATS, Applicant Tracking System. Então, você está coberta de razão, Gabriela. É um sistema muito eficiente. Mas a pergunta que você deve fazer, Gabriela, né, é a pessoalidade disso. Né? Por óbvio, um sistema digital ele não vai ser tão sensível, né, às questões de personalidade, de comportamento, né, como um telefonema feito por um profissional de recrutamento. Né? Mas os tempos, né, que as empresas têm para fazer recrutamento cada vez mais são exíguos. Né? Quando se abre uma oportunidade de trabalho na empresa, isso precisa ser feito de maneira urgente e urgentíssima. Então, o sistema digital ele vem para quê? Para dar agilidade de processo e, sem dúvida nenhuma, você baixar custo. E você vai ligar somente, tão somente, para aqueles candidatos que você tem uma grande probabilidade de ser o finalista. A novidade, Gabriel, né? As entrevistas presenciais, né, elas estão diminuindo também. Por quê? Porque quando o candidato está dentro do perfil, ele recebe um link onde ele vai gravar uma entrevista digital. Ele responde a 5 perguntas, gravadas assim como estou conversando com você. O produto dessa entrevista digital é dirigida para o cliente. O cliente olha a entrevista digital, aí ele decide: Marcos, você, por favor, convide esse colega para uma entrevista pessoal. Não é? Impressionante. A palavra é digital. Né? Então, a respondendo a sua pergunta, desculpe eu ter fugido um pouco do foco da sua pergunta. Não, por favor. Ação que trabalha, mexe com tanta destreza, com tanta rapidez nos aplicativos de celular, nos tablets, né, nos apps, nos softwares. Né? Esses jovens têm uma facilidade tremenda de não ser somente usuário, né, mas também, né, trabalhar muito adequadamente com as demandas que esses sistemas digitais eles Então, quando um jovem ele recebe um convite de emprego através do sistema digital, ele participa disso com uma agilidade tremenda, né? Para responder as perguntas, para baixar o aplicativo, responder as perguntas, faz entrevista digital com uma destreza tremenda. Por quê? Porque ele vive no mundo digital. Né? E o mais interessante, Gabriela, é que quem está operando esse sistema desse lado aqui são os jovens, né, que participam dessa nova geração digital. Então, eu acho que o futuro é promissor. Tanto que se preserve os valores, né? Os valores cristãos, os valores morais e éticos, se preservando isso, né? A tendência inexorável é que o mundo se torne cada vez mais digital. O mundo também passa por uma fase difícil no que toca ao emprego, né? Empregabilidade. E hoje em dia a educação superior já é uma coisa banal e deixa de ser um diferencial de destaque, muitas vezes. Nesse sentido, a minha questão é: em que um jovem adulto deve apostar para se destacar perante os que competem pela mesma vaga que ele? Então, Gabriela, a sua pergunta é uma pergunta assim muito instigante, não é verdade? Né? E eu não sei se vou te surpreender. Surpreender eu não lhe vou surpreender porque você é uma profissional muito bem formada, né? Mas o que acontece, Gabriela, é o seguinte, que aqui no Brasil o nosso desafio é em relação à qualidade do ensino superior. Né? Sem dúvida nenhuma, houve um mérito, né? Houve um mérito de se democratizar a educação aqui no Brasil. Então, através de vários programas do governo, incentivos, né, do governo, a educação superior, né, ela se tornou muito mais acessível para a população. A educação superior era um privilégio de poucos, passado, e sem dúvida nenhuma, hoje a educação é mais acessível para todos. Né? Mas aí o ponto que vem, na realidade, é a qualidade dessa educação que foi democratizada aqui no Brasil. Né? E no meu entendimento, assim, nós temos assim, uma trilha muito longa para se percorrer, para que esse ensino, que uma vez foi democratizado, né, ele tenha padrões mínimos de qualidade,
para atender às demandas do mercado de trabalho. Correto? Então, a sua tese é perfeita. Diria que o ensino superior, ele realmente é um denominador comum da maioria dos profissionais, de muitos mais profissionais do que no passado. Né? Hoje no Brasil, a nossa população de universitários, ela é aproximadamente 6 milhões de estudantes. Tá? Então, se você comparar a população do Brasil de 200 milhões e 6 milhões de estudantes, né, nós não temos aí 10% da população brasileira, né, que está cursando nível superior. Mas são números que o crescimento foi considerável. Porém, Gabriela, eu tenho uma notícia muito triste, não só para você, para mim e para todos. Né? Desses 6 milhões de estudantes brasileiros universitários, essa é a estatística do governo, né? 38% são analfabetos funcionais. Ou seja, as pessoas conseguem ler um texto, mas não conseguem interpretá-lo. São pessoas que não conseguem fazer cálculos, né? E são pessoas que não conseguem escrever o trajeto que ela faz da sua residência até o seu trabalho e vice-versa. Então, nós temos aqui um compromisso como empresa, né, de estar complementando essa lacuna, né, estarmos dando formação para essas pessoas, que são jovens, assim, valorosos, né, porque não tinham a perspectiva de fazer uma faculdade, conseguiram, né, entrar na faculdade, se esforçaram, investiram tempo, dedicação, dinheiro, inclusive, para se formar, né, só que com essa lacuna. Então, o esforço que nós, empresas, precisamos fazer é tentar preencher essa lacuna com a questão da formação. Então, eu diria que a formação do profissional aqui no Brasil, ela é compartilhada através do governo, através do ensino público, da iniciativa privada, das faculdades particulares e também das empresas em complementar essa formação. Né? Agora, em termos assim do mercado, né, executivo de contratação, sem dúvida todos têm uma faculdade, todos têm até mesmo uma pós-graduação. O diferencial que a profissão precisa ter, Gabriela, aí sem dúvida, tecnicamente falando, são idiomas, tá? Onde, sem dúvida nenhuma, o inglês é o grande diferencial. Tá? Então, estou falando do inglês fluente, na realidade, um comando do idioma que seja capaz de travar uma boa comunicação, complexa não só de termos cotidianos, mas de negócio também. Acho que esse é um grande diferencial. Agora, o que se vai diferenciar mesmo, Gabriela, é um fato, né, que não é estatístico, mas o que acontece é que as empresas estão cansadas em contratar os profissionais pelo conhecimento, né, e demitidas pelo comportamento. Né? Então, eu não sei como é que é em Portugal, mas aqui no Brasil, se você perguntar a razão da demissão de executivos, de funcionários analistas, né, qualquer nível que for, se você perguntar aqui no Brasil, pelo menos, a maior razão não vai ser por causa do conhecimento, e sim por causa do comportamento. Né? Comportamento esse que não atende os valores da empresa, né, e a cultura da empresa. Eu diria até também aos bons modos também. Então, se quer se diferenciar, né, esteja muito atento nas questões do comportamento. Completamente falando. Bom? Eu, uns tempos atrás, eu vivi um episódio numa loja de roupa que foi interessante. Uma menina que eu não conhecia, estava nos provadores, experimentando uma roupa, e me perguntou se aquela roupa era ideal para uma entrevista de emprego que ela ia no dia seguinte. Sim. Aí a minha questão é, considera que os jovens deveriam ser instruídos de como se portar e o que vestir a nível profissional nas próprias escolas, facilitando assim as suas entrevistas de emprego e, consequentemente, a sua entrada no mercado de trabalho? Sem dúvida nenhuma. Né? Agora, Gabriela, eu creio assim, a escola deve instruir, deve orientar? Resposta, sim, para a sua pergunta. Porém, né, eu acho que a escola ela não deve fazer o papel, né, que a família deveria ter. Então, eu acredito que, primeiramente, né, acho que os pais precisam dar essa instrução para os filhos, para os jovens, né, em relação aos modos da vestimenta, né, a adequação da vestimenta, né, em função, né,
do momento que eles vão se inserir. Mas a escola, sim, poderia ajudar muito em dar esses insights para os alunos. Correto? Eu, pessoalmente, conduzi processos para contratar 2.000 pessoas, eu, pessoalmente. Agora, faça uma conta rápida, Gabriela, por favor. Se para cada candidato que eu aprovo, né, eu entrevistei, em média, 4 a 5 pessoas. Então, eu devo ter entrevistado 10.000 pessoas ao longo da minha carreira de 25 anos. Certo? E, Gabriela, aí que vem o ponto, né? Essa pergunta é muito pertinente, porque realmente existe, assim, se requer um zelo maior na relação da apresentação pessoal, correto? E aí, Gabriela, não sei se isso é certo ou errado, você me ajude. Existe uma pesquisa, tá certo, feita nos Estados Unidos, tá? Entrevistaram 1.000 gestores que contratavam as pessoas, 1.000, de grandes corporações. E fizeram uma entrevista com uma pergunta muito específica. Em quanto tempo o senhor decide se o candidato ele vai ser contratado ou não? Quanto tempo você demora? 90% dos 1.000 entrevistados responderam que são os primeiros 90 segundos. 90 segundos. Tá? Então, o candidato entra, os primeiros 90 segundos, o gestor já está decidindo se contrata ou não. E aí perguntaram para essas pessoas, mas como 90 segundos? O que o senhor repara na pessoa? A resposta mais evidente foi a adequação da vestimenta. Mas por quê? Isso é questão de gosto? Eu falei, não. Né? Se a pessoa ela não está vestida, né, conforme os valores da empresa, conforme os valores dos nossos futuros clientes, né, a cultura nossa, a cultura dos nossos clientes, né, isso nos indica que a pessoa ela não tem um bom senso, né, em relação a essa adequação. Ou ela está sendo pouco zelosa para esse momento tão importante, que decide uma fase tão importante da vida dela. Né? Então, portanto, isso nos chama muito aos olhos, né? E os 90 segundos, né, se justificam muito em função, né, da roupa que a pessoa está vestindo. Então, a vestimenta é mesmo algo a terem atenção. Fundamental. Fundamental, eu diria. Né? Agora, Gabriela, eu preciso ser, assim, essa é uma observação muito importante que eu quero fazer. Um episódio muito, muito rico. Né? Eu entrevistei, numa ocasião, uma pessoa e ela veio de paletó e gravata, correto? Mas eu reparei que a manga da camisa dela e a gola da camisa dela estavam puídas. Né? O paletó, um paletó de marinho, né? Só que ele estava espelhado. Ou seja, era um paletó que foi passado muitas vezes, né? Então ele estava espelhado. Né? Os sapatos eram sapatos simples, mas estavam bem engraxados. Sapatos gastos. No quesito apresentação pessoal, eu dei 10 para ele. De 1 a 10 eu dei a nota máxima para ele. Por quê? Porque eu só percebi que aquela pessoa estava assim, se trajando, né, com aquelas roupas porque ela estava desempregada. Ela estava desempregada, era só isso. Né? Agora, o que eu percebi é que o paletó era velho, mas estava impecavelmente passado. A camisa estava levemente puída, mas ela estava branquinha. Né? Os sapatos eram gastos, mas estavam perfeitamente engraxados. Então, qual foi a minha leitura? Que essa pessoa, ela valorizou sobremaneira, né, a oportunidade que ela estava tendo de conseguir um trabalho. Né? Ela mostrou assim, uma deferência muito especial em relação à minha pessoa. Né? E se esforçou ao máximo, né, para se apresentar da melhor maneira que ela podia, né, com os recursos que ela tinha. Eu dei 10 para ela, nota máxima. Então, eu não estou aqui falando em roupa de grife, roupa cara, roupa barata, não é isso. Estou falando, né, no preparo da alma da pessoa, que se reflete como ela se veste, né, como ela penteia o cabelo, como se for uma moça, como ela se maquiou, né, como se for um homem, como ele se barbeou, e assim sucessivamente. Acho que a roupa reflete um pouco o estado da alma da pessoa. Agora, em relação ao mercado japonês, que continua sendo bastante atraente, principalmente para os brasileiros e portugueses que nutrem um carinho especial pelo Japão. No que se refere ao contato com os empresários japoneses, quais os principais cuidados que devemos ter em conta para causar uma boa impressão? Bom, aí, Gabriela, a primeira coisa que eu diria, primeira,
é a pontualidade, né? O japonês deve ser um dos povos, tá certo? Mas que não digo mais pontuais, mas que são mais atentos à questão da pontualidade. Acho que não existe coisa que mais aborrece, né, um japonês, se não é a questão da pontualidade, certo? A primeira coisa é a pontualidade. O segundo ponto que eu diria, Gabriela, talvez seja a deferência pelo cliente, né? No Japão se diz uma frase que resume tudo, né, que o cliente é Deus. Tá? Não é que o cliente sempre tem a razão, não, é diferente. O cliente é Deus, correto? Então, o cliente japonês espera uma deferência. Que se concretiza, por exemplo, na questão da pontualidade. Tá? Chegar atrasado significa que você não está sendo respeitoso deferente com o cliente. Então, acho que precisa mostrar a questão da pontualidade, a deferência, né, na questão, né, do linguajar, da forma de se trajar, correto? Na questão do vocabulário que se usa, deve ser um vocabulário muito polido, respeitar tremendamente os limites da relação que a cultura japonesa impõe. Por exemplo, se o japonês não lhe estender a mão, você não deve estender a mão, né? Isso não é hábito japonês, apertar as mãos. Não é um hábito comum, correto? Imagina, né, uma moça, uma executiva de contas, que vai se encontrar com o cliente japonês e dá um beijo, um ósculo na face do cliente japonês, correto? Na hora de se despedir, por exemplo. Isso é uma coisa que não existe, correto? Então, assim, há de se respeitar os limites da relação que a cultura japonesa corporativa ela impõe para a gente. Outra coisa muito importante, o japonês ele gosta de realmente se estarem muito preparados para as reuniões, né? Então, por exemplo, se vai tentar fazer negócio com o japonês, você vai causar uma impressão muito ruim se você não leva uma juntada de documentos ou de relatórios organizados para a reunião. Tá? Isso é fundamental. E outra coisa pelo menos no caso nós brasileiros, nós não temos o hábito, eu me incluo nisso também, e nós não anotamos quando estamos nos reunindo. A gente não tem esse hábito. E, opostamente, o japonês ele tem um hábito de anotar tudo. Visando com um caderninho, seja uma aula, uma conferência, um seminário, uma reunião, eles abrem o caderninho e eles anotam tudo, né? Então ele estranha quando a outra parte da reunião não anota. Fala, puxa, vocês devem ter uma memória tremenda, porque vocês não anotam nada, como é que vocês vão se lembrar de tudo, né? E realmente escapa. Quando mandamos a pauta da reunião, né, ou a proposta de trabalho, né, ou resumo, ou sumário, sempre vai faltando alguma coisa. Aí o japonês ele se irrita muito. Falei, puxa vida, né? Se nesse primeiro contato, na primeira reunião, já vem faltando coisas, imagina quando nós fecharmos o contrato. Com certeza virão faltando coisas. Né? Então, se você quer impactar bem, impressionar bem, ser produtivo numa relação japonesa, numa reunião, anote tudo. Tá? Então, resumindo, seja pontual, seja deferente dos cumprimentos, anote tudo, né? Se prepare para a reunião levando material. Fim da reunião, imediatamente há de que se mandar uma missiva agradecendo pela oportunidade da reunião. E pontualmente oferecer o feedback no resumo da reunião, oferecendo a proposta de negócio de trabalho. Acho que seriam esses basicamente 5 passos. Tudo bem. Informação preciosa. Eu acredito que sim. Agora, em relação às multinacionais, quais as principais características que elas procuram nos profissionais que desejam contratar? Existe, assim, pontos evidentes que as multinacionais desejam? Essa é uma pergunta muito, muito bacana, Gabriela. Por quê? Né? O que as empresas são muito atentas é se os seus valores são compatíveis com os meus valores. Né? Se a sua cultura é compatível com a minha cultura corporativa. Então, existem empresas, né, que extremamente agressivas, né, na busca de resultados. Né? Esse é o valor dela, essa é a cultura dela. Existem empresas que, por outro lado, são extremamente zelosas nas questões do meio ambiente, por exemplo. Né? Então, são duas empresas, ambas são corretas,
mas uma busca uma luta agressiva de resultado. E a outra, a bandeira dela é o meio ambiente. Né? Então, o jovem, por exemplo, que vai estar sendo disputado com essas duas empresas. Né? Se o jovem ele tem um perfil mais agressivo, mais comercial, né, dificilmente ele irá ser contratado para essa empresa cuja bandeira é o meio ambiente. Então, esse jovem vai ser contratado por onde? Por uma trading company, por um banco de investimentos, por uma corretora, por uma seguradora. Aí ele vai ficar muito feliz. Porque se ele vai nessa empresa de cosméticos, por exemplo, né, que preza pelo ambiente, ele vai ser um jovem extremamente infeliz também. A empresa prefere não contratar esse jovem. Então, o que as multinacionais hoje estão procurando é um alinhamento de valores, tá certo? Do profissional, quer seja jovem ou um profissional mais experiente, né? Um alinhamento de valores entre que o profissional detém com o da empresa e também com os clientes. Então, assim, para mim é muito claro, né, que o profissional que vai para o mercado financeiro, principalmente para o comercial, são pessoas diferentes, né, daquelas que vão trabalhar, né, nas empresas que pregam, né, a proteção ao meio ambiente, a equidade social, a diversidade, né? Então as empresas estão muito atentas em relação a isso, tá? Isso muito recentemente. Aí outra coisa que as multinacionais estão muito atentas é na questão do comportamento novamente. A pessoa, o profissional, ele pode até não ter o conhecimento que a empresa está precisando. Mas a conclusão que a empresa chega é o seguinte: puxa vida, esse profissional ele é tão manso no bom sentido, ele tem um espírito ensinável, ele tem humildade, né? Então faz o seguinte: coloca ele para dentro da empresa, vamos contratá-lo. O que falta de conhecimento nós ensinamos, porque ele tem um espírito ensinável, ele está disposto a aprender. Então coloca ele, contrata, o que falta, a gente ensina. Se o inglês ele não está muito bom, não tem problema, a gente contrata um professor, a gente aquilata o inglês dele. Né? Então, o que as empresas estão procurando são pessoas que colaborem para um ambiente de trabalho extremamente agradável, harmonioso e também produtivo. Então, não adianta ele ter se formado numa brilhante faculdade, ter feito um mestrado em estrito senso, né? Dominar idiomas, né? Se na questão comportamental e de valores ela não é compatível com o que a empresa precisa. Agora, voltando aqui à questão da relação Brasil e Portugal. Considera que as relações econômicas entre esses dois países ainda podem ser ainda mais exploradas? E de que Entre o forma isso Brasil, pode ser feito e quais os eventuais entraves que impedem o estreitar de relações entre os dois países? entre o Brasil e Portugal? Não, entre Brasil e Japão. Ah, Gabriela, né? Aí eu acho, tá certo, que nós brasileiros, o Brasil e nós brasileiros, que nós estamos devendo, não tem a menor dúvida, para que a relação econômica seja melhor, né? Então, a balança comercial do Brasil e Japão, ela, assim, ela tem muito o que se melhorar, né? Agora, o que nós estamos devendo, né, é o chamado, genericamente falando, é o chamado tão sabido custo Brasil, e dentro desse custo Brasil, nós temos a questão da burocratização para se fazer negócio, certo? Das travas fiscais que nós temos aqui, né? Os problemas logísticos, uma sorte, né, de coisas que eu podia estar listando aqui para você a tarde inteira, né, daquilo que tem brecados em investimentos, não só do Japão, mas dos outros países, incluindo Portugal, correto? Mas, né, como, assim, eu não sou nem pessimista nem otimista, eu sou uma pessoa esperançosa, correto? Então, mas assim, eu creio que assim, mudanças devem ocorrer com essa nova fase de governo que nós estamos vivendo, uma vez saneadas as contas públicas, certo? O governo se desfazendo de alguns seus ativos, tendo condições de, né, se investir em infraestrutura aqui no Brasil, eu acho que é o primeiro passo, né, que se faz com que se realiza para que o investimento japonês se anime, correto? A investir novamente aqui no Brasil, como em anos anteriores. E, inafortunadamente, Gabriela, né, nesses últimos 12 meses, 4 empresas japonesas descontinuaram as operações aqui no Brasil, né, inafortunadamente. Né? Mas, por outro lado, né, ah, por exemplo, uma montadora japonesa, você conhece né, o momento, né, das montadoras de veículos aqui do Brasil, que é terrível, correto?
O mercado de veículos duas rodas, motocicletas, também é um momento terrível, mas, né, uma montadora japonesa, só nesse ano que se passou, certo? Ela investiu 300 bilhões, né, de reais em suas instalações aqui. Quer dizer, o mercado automotivo caindo e ela investiu hoje, até nesse momento, 300 milhões de reais até o presente momento. Então, assim, eu acredito que o japonês, vendo que existem condições mínimas para se negociar prosperar aqui no país, ele vai continuar investindo. Tá? Eu acredito que essas 4 empresas que saem no Brasil são coisas pontuais, mais questão de estratégia da empresa, né? Porque hoje aqui no Brasil nós temos aproximadamente 310 empresas multinacionais japonesas, né, presentes aqui. E, assim, atuando em diversos campos da economia. Então, novamente, o Brasil fazendo minimamente a parte que facilite os negócios deles aqui no Brasil, eu acho que tem uma condição tremenda, né, dos negócios voltarem. Porque o Brasil é um mercado imaturo ainda, não é um mercado saturado como a Europa e os Estados Unidos. Acho que é muito mais fácil a gente vender uma cerveja a mais aqui no Brasil do que vender uma cerveja a mais em Portugal, nos Estados Unidos, no Japão. Certo? Eu acho que tem lugares no Brasil que a cerveja não chega todo dia. Né? Acho que é muito mais fácil você vender um pacote de biscoito aqui no Brasil do que vender um pacote a mais de biscoito em Portugal. Né? Então, essa é a potencialidade do mercado brasileiro como um greenfield, não um brownfield. Tem muita coisa a se fazer. Agora, sabendo trabalhar, tem como se prosperar em muito aqui no Brasil. Né? Veja os laboratórios farmacêuticos aqui no Brasil, né? A indústria de alimentos. Né? O agronegócio está indo muito bem aqui no Brasil em função do câmbio. Né? Então, se tiver uma boa vontade, né, tiver fé, esperança que o Brasil é um bom mercado, dá para se prosperar, o investimento brasileiro vai ser muito bem sucedido. É um mercado excelente e há que investir para que fique cada vez melhor. Sem dúvida, né, Gabriela? Porque o clima é maravilhoso, né? Nós não temos desastres naturais, né? O povo é fantástico, não é verdade? O mercado é um mercado, não, o mercado é imaturo, é um greenfield ainda, não é? Então, por que, né? Fique em pé. A empresa, né? Ela existe aqui no Brasil, né? Veja a qualidade das empresas europeias, por sinal, as empresas portuguesas que estão aqui no Brasil, elas estão prosperando. Por óbvio, Gabriela, não dá para se esperar que todo ano você tenha um lucro estrondoso, né? O capital, ela tem um investimento, ela tem um componente de risco. As empresas que aqui investiram, elas ganharam muito e agora elas estão vivendo, né, um tempo dificílimo. Mas eu não posso esquecer que as empresas que hoje reclamam que estão tendo prejuízo, no passado, né, recente inclusive, elas tiveram lucros tremendos aqui no Brasil. Quer dizer, quando estava tendo lucro, não reclamava, né? Agora está tendo prejuízo, reclama, né? É Seu verdade. risco. Amanhã, quando o Brasil começar a crescer de novo, você vai ver que esse passado, né, ele vai ser esquecido rápido. Assim seja. Bem, doutor Marcos, eu vou pedir agora que partilhe conosco, já partilhou aquele episódio da entrevista de emprego, mas com certeza tem muitos mais para partilhar. Então, vou pedir que partilhe uma experiência, um episódio que tenha marcado. Ah, tá. Então, Gabriela, tem uma coisa que aconteceu recentemente que me deixou muito feliz. Eu fiz a contratação, eu fui alocado, né, tive o privilégio da confiança de uma empresa de instrumentos musicais multinacional japonesa chamada Roland. Né? O mercado de instrumentos musicais profissionais ele é dominado pelas indústrias japonesas, né? E uma das principais indústrias é a Roland, que faz instrumentos profissionais, estado da arte. E eu tive contato ao presidente aqui no Brasil, correto? E dentro, né, do trabalho que eu fiz, eu realizei, né, um ex-estagiário meu há 15 anos atrás. O nome dele é Sérgio Botelho Paes, ascendência portuguesa, por sinal. Moço brilhante, e um jovem de 36 anos atrás, que foi meu estagiário. E no frigir dos ovos, ele foi enviado para os Estados Unidos para conversar com os acionistas da empresa e ele foi eleito, né, como o novo presidente da Roland aqui no Brasil, disputando a vaga, a posição, com personagens muito mais experientes. Mas o que mais me enche os olhos e mais emociona é que um ex-estagiário meu se tornou presidente da empresa, da principal empresa
de instrumentos musicais profissionais do mundo, né? No Japão e aqui no Brasil também. Isso é um fato que é muito gratificante para a minha carreira. É um motivo de muito orgulho. E tem todo o Ah, mérito é. nessa caminhada. Sem dúvida, o mérito é 100% dele. Os outros 100% pertencem ao meu cliente, a Roland, que soube escolher muito bem e que confiou em dar a presidência de uma empresa, uma operação tão importante para um jovem de 36 anos de idade. Acho que é mérito da empresa. Eu sou apenas aí um agente entre as partes, né, que facilitou o contato em tempos.